Olá, uma pergunta que muitas pessoas me fizeram pessoalmente durante os últimos 40 anos, pelo menos, e que tenho visto também nas redes sociais serem feitas é: por que Deus, sendo um Deus bom, ele permite o mal? O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então o profeta Isaías é determinista. Ele diz que Deus, ele é bom e mau. E as trevas e a luz, ou as guerras, as injustiças, como as coisas boas, seriam deliberação dele. O profeta Jeremias concorda com o profeta Isaías. Ele diz que Deus é aquele quem produz a fatalidade. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 8, ele diz: não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. E o profeta Amós concorda quando diz: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 6. Agora, esses três textos, eles contrariam o que o profeta Abacuque escreveu. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, ele diz: teus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal. Não podes tolerar a maldade. O apóstolo Tiago concorda com o profeta Abacuque quando ele diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. E o apóstolo João sustenta isso, quando ele diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Como conciliar o conceito de um Deus que forma a luz e cria as trevas, promove a paz e causa desgraça? Como é que a gente pode conciliar esse conceito com o Deus que é santo, é puro e não consegue ver o mal? A resposta é bem simples e ela implica dois movimentos de compreensão. O primeiro deles é que a Bíblia indubitavelmente afirma que Deus é perficiente e isso é inviolável. Entenda, ele é espírito e não possui formas físicas e como tal ele é perfeito, é santo, é justo, é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo em todas as suas ações, juízos e escolhas. E além disso, Deus é transcendente. Portanto, ele é independente de sua criação, sem depender dela para sobreviver. Isso é muito claro na Bíblia. E por fim, o texto sagrado, ele destaca em uma frase impressionante, escrita pelo apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 8, definindo Deus. Ele declara: Deus é amor. E como um Deus soberano, tudo está sob o seu controle. O bem e o mal, a luz e as trevas, a paz e o juízo. Isso é, nada sai sem a sua autorização. O que significa que é ele quem autoriza o mal e a desgraça, mas não é ele quem a produz.
E quando permite o mal ou a bênção, ele o faz. E ele faz com a sua onisciente sabedoria, conhecendo os resultados daquilo que ele permite. E sempre que o permite, ele o faz para o juízo. Em segundo lugar, embora seja perfeito, a Bíblia mostra que Deus pode se zangar, o que é uma reação totalmente diferente do mau humor. Esse enervar de Deus, também chamado de ira em alguns textos bíblicos, é na verdade uma zanga controlada e sempre conduzida para agir com justiça ou de um modo justo em resposta à transgressão, o pecado, o erro, a má escolha do ser humano. Veja lá em Êxodo, capítulo 32, os versículos 9 e 10, quando ele diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Eu tenho observado este povo, e eis que este povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles. Precisamos entender que todo pecado cometido, ele agride a essência, a santidade, a inteligência de Deus. E por isso, esbarra ou colide com a sua natureza, que é de justiça. Quando um grupo de pessoas ou nações rejeitam o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, escolhendo a iniquidade, a injustiça, Deus se enraivece contra esse tipo de maldade e traz o seu julgamento. A Bíblia deixa clara que a ira humana, por causa da sua força vingativa, carregada de ódio muitas vezes, ela produz prejuízos nos relacionamentos. Agora, por sua vez, a ira de Deus, ela não está envolta desses sentimentos agressivos, raivosos, vingativos, mas ela é uma ira que diríamos santa, porque ela produz a busca do arrependimento das pessoas envolvidas. Lá o profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 7, até os versículos 10, ele diz o seguinte: Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Destarte, o Deus de absoluta pureza, ele exige e ele pune o pecado. E ele aplica a sua justiça de duas formas, principalmente. A temporal, que os profetas Isaías chamam de desgraça, lá em Isaías 45, versículo 7, que vem do termo hebraico ra, que designa o desagradável, a aflição, aquilo que promove a infelicidade. Ou seja, Deus permite a desgraça para, de uma certa forma, promover o arrependimento da pessoa. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 11 e 12, ele diz: Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Além dessa disciplina temporal, buscando o arrependimento das pessoas, Deus permite também a disciplina eterna. E essa, segundo Jesus, é a terrível disciplina, é o juízo de Deus. Porque a pessoa não correspondeu às disciplinas anteriores em vida, aplicadas por ele para que houvesse arrependimento. Então Jesus diz em Mateus 25, versículo 41, a respeito dessa segunda disciplina. Essa é irrevogável, imutável. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Essa disciplina, esse rigor, ele está destinado àqueles que obstinadamente continuam a viver as suas vidas, fazendo as suas escolhas, não aceitando as disciplinas e correções de Deus e desobedecendo a Deus constantemente, sem busca de arrependimento. Então, Deus produz o mal? Não. Ele o permite. E quando ele o permite, ele o faz como uma vara, como um pai que a usa para disciplinar o seu filho em busca de arrependimento da parte dele, para correção, para que o caráter seja aprimorado, melhorado e santificado. Espero que essa mensagem tenha trazido lucidez a respeito deste texto que é tão controverso e tão discutido nos dias de hoje. Se você gostou do conteúdo dessa palavra, compartilhe-a, inscreva-se no meu canal, dê o seu like e eu desejo que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.